da organização dou boas-vindas, né, e aviso que os seminários Unirio é uma ação do grupo de pesquisa e estudos sobre o patrimônio bibliográfico e documental e do Núcleo Interdisciplinar sobre Preservação, UNIP, que integra o Laboratório Multidimensional de Estudos em Preservação de Documentos Arquivísticos, PDA. Esta sessão acontece em parceria com a Comissão de Patrimônio Bibliográfico e Documental do Conselho Regional de Biblioteconomia, 8ª Região, sob a coordenação da bibliotecária Luciana Napoleone, também membro da comissão organizadora do 6º Simpósio de Preservação e Conservação de Acervo, Biossegurança e Conservação de Livros e Documentos, Protocolos e Melhores Práticas. O evento integra o 6º Congresso Internacional em Tecnologia e Organização da Informação, que é uma iniciativa do Departamento de Informação e Cultura da ECA, USP, e do Observatório do Mercado de Trabalho, Informação e Documentação, organizado pelo professor Dr. Francisco Palheta, da ECA, USP. Eu passo a palavra para a colega Brenda, por favor. Boa tarde a todos e todas aqui presentes. Equipe, só poderia me dar o feedback se meu áudio está bom, por favor? Ok, tá bom. Ok. Então, boa tarde a todos. Como a Stephanie falou, né, nós estamos muito animados com esse evento de hoje, que é uma sequência das palestras que a gente vem tendo, né, no âmbito dos seminários da Unirio. E aí, esse especial, nós temos uma parceria, como foi bem dito pela Stephanie no início dessa nossa palestra de hoje, com o CRB8, né, de São Paulo, e com também a USP, em nome do professor, na pessoa, né, do professor Francisco Palheta, por conta do evento que teve hoje de manhã. Muitos de vocês devem ter participado do TOI, né, o 6º seminário, que a Stephanie também já apresentou muito bem anteriormente. Então, nós tivemos aquela primeira parte da manhã, que era no âmbito do TOI, e agora à tarde nós vamos ter a palestra com a professora Jandira, que também está dentro da mesma temática, do mesmo assunto. Daí essa nossa parceria, nós estamos muito felizes, né, nessa parceria Unirio, com o TOI, com o CRB8, que a gente acredita nisso, a gente acredita numa ciência corporativa, que a gente consiga trabalhar em equipe e passar principalmente para vocês que estão assistindo a gente, passar para os profissionais, para os alunos, para a comunidade geral, que tenha vontade de entender um pouco mais da temática, que queira se aprofundar, que queira conhecer. Então, para a gente é uma honra ter nessa atividade aqui, essa parceria, né, com o CRB8, uma pessoa da Luciana e com o TOI, com a USP, na pessoa do professor Francisco Palheta, que é quem vai dar uma palavrinha agora para a gente, né? O professor Palheta, ele é professor no Departamento de Informação e Cultura da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, a USP. Assim, ele tem um currículo bem extenso, convido todos que queiram conhecer também o currículo dele, que depois visitem, a gente pode deixar disponível. E como o próprio professor fala, eu vou abrir a fala para ele para que a gente já possa aproveitar muito mais do conteúdo que ele tem para falar para a gente, um pouquinho, apresentar para a gente essa iniciativa do TOI, todo esse trabalho que ele vem desenvolvendo, já está no 6º seminário, né? Então, professor Francisco Palheta, seja bem-vindo, sinta-se à vontade. Ok, obrigado. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar presente com vocês neste evento da Unirio. A importância da construção deste evento em colaboração reforça o papel da Universidade Pública Brasileira, a sua missão em contribuir para a construção de um conhecimento sólido, preciso, baseado na ciência e fruto do resultado que nós produzimos dentro do ensino público no Brasil. A área da ciência da informação, onde se inclui a biblioteconomia, a arquivologia e a museologia,
tem um papel importante neste momento em que os dispositivos, né, de ação cultural, as bibliotecas, os teatros, os museus, estão caminhando para uma nova fase frente aos últimos 4 meses impostos pela pandemia do coronavírus. E essa iniciativa da Unirio, os seus laboratórios, os centros de pesquisas e a aproximação com a Universidade de São Paulo mostra o quão é importante esta colaboração entre as universidades e principalmente quando nós trazemos para junto dessa iniciativa os agentes externos, como é o caso do CRB, né, o Conselho Regional de Biblioteconomia, que tem apoiado todas as atividades, está sempre muito presente, apoiando as atividades das escolas que possuem os seus cursos na área da graduação e pós-graduação, na área da biblioteconomia, da arquivologia e museologia. Eu tenho certeza que tivemos uma manhã muito positiva, muito profícua, e nós esperamos que esta tarde venha completar, né, e trazer um novo olhar para o tema, através da palestra da professora Jandira, da Fundação Biblioteca Nacional. Eu desejo a todos um excelente evento e uma honra, um prazer e um privilégio poder estar aqui compartilhando com vocês este evento. Um bom evento a todos. Obrigada, professor Francisco Palheta. É uma honra tê-lo aqui conosco nesse seminário Unirio. Hoje eu gostaria de informar que teremos uma debatedora, teremos a honra de ter a Luciana Napoleone aqui conosco. Ela é bacharel em Biblioteconomia e Documentação pela Escola de Comunicações e Artes da USP, bibliotecária do Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, no MASP, de 1994 a 1997, da Faculdade de Direito da USP, de 97 a 2010, e do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, desde 2010 até o momento. É bibliotecária, consultora em projetos da Biblioteca do MASP, 2002 a 2015, conselheira do Conselho Regional de Biblioteconomia da 8ª Região, né, São Paulo, 2006 a 2018, 2019 a 2011, coordena a Comissão Temporária de Patrimônio Bibliográfico e Documental na atual gestão 2018-2020, é conselheira do Grupo de Documentação e Informação Jurídica de São Paulo, de 2013 a 2014, e atualmente é supervisora da Seção de Tratamento da Informação do Núcleo de Bibliotecas do Tribunal Regional Federal, Terceira Região, e coautora de trabalhos na área de biblioteca jurídica e biblioteca de artes. Em nome de toda a equipe da organização dos seminários Unirio, gostaríamos de dar boas-vindas à Luciana Napoleone. Agora apresento a Jandira Fleischmann. É uma honra ter a Jandira aqui conosco. A Jandira já é muito conhecida, principalmente na Unirio, que constantemente eu e o professor Fabiano Cataldo, que ministramos a disciplina Política de Preservação e Acervos Bibliográficos, constantemente a convidamos para palestrar na turma que ministramos no momento. Então, é uma honra tê-lo aqui e é uma honra mediar uma mesa com o nome da Jandira, principalmente pelo lastro de pesquisa que ela tem na área de conservação, né? Então, devido a esse lastro de pesquisa, a convidamos para falar sobre conservação preventiva em bibliotecas e Covid-19, ações e reflexões. Gostaria de apresentar a Jandira. Ela tem especialização e mestrado em preservação de acervos de Ciência e Tecnologia do MASP, de 2009 e 2017. É graduada em Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis na Universidade Estácio de Sá, em 2007. Seus trabalhos de pesquisa, o método de atmosfera e anóxia, tratamento atóxico para desinfestação de acervos bibliográficos, foi a monografia dela, defendida em 2009.
e qualidade do ar e microclima, relações e interferências na preservação da coleção miscelânea curiosa, uma dissertação defendida no Museu de Astronomia e Ciências da FINJ em 2017. Atualmente, a Jandira exerce a função de chefe do Laboratório de Restauração na Fundação Biblioteca Nacional, onde atua desde 2010 e desenvolve atividades de conservação e restauração de livros, documentos, obras de arte em suporte papel. Ministra treinamentos, cursos e palestras em outras instituições e visitas técnicas. Jandira, em nome de toda a equipe dos seminários Unirio, damos boas-vindas, desejamos uma ótima palestra. Aviso que a Jandira fez a gentileza de preparar uma lista com referências, que em breve estará no site do PDA. Então, gostaríamos de agradecer a Jandira e, por favor, Jandira, a palavra com você. Obrigada. Boa tarde, eu não ouço a Jandira. Jandira, você nos ouve? Jandira, eu acredito que você tenha deixado no mudo. Pode desmutar, a palavra está com você. Isso, obrigada. Tudo certo agora? Estão me ouvindo? Tudo certo, exatamente. Desculpa. Eu iniciei o slide sem iniciar o som, desculpa. Obrigada, Jandira. A palavra está com você. Boa palestra. Tá bom. Obrigada, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer à equipe dos departamentos de Arquivologia e Biblioteconomia da Unirio pela realização dos seminários Unirio, pelo convite de estar hoje aqui participando do evento, juntamente com todos vocês, e aos professores Fabiano Cataldo, Stephanie Freire, Bruno Leite e Brenda Rocco, e toda a equipe que colabora na realização. Tá? Agradeço mais uma vez o convite de vocês por estar participando desse evento que tem sido tão importante dentro de tantos que estão acontecendo nesse momento para a nossa área, né? E sobre eventos, né? Hoje, os seminários Unirio fizeram parte também do 6º Congresso Internacional em Tecnologia e Organização da Informação, como a Stephanie falou antes, né? E tivemos ótimas palestras hoje no período da manhã. Eu assisti, principalmente, a mesa em que participou a professora Francelina Silva, a Isis Baldini, a Ana Freitas e o Anderson Santana. Foram muito boas as discussões, as reflexões dos colegas, e eu venho aqui hoje para acrescentar mais algumas informações e ajudar os colegas também nesse sentido, porque nós precisamos refletir sobre os caminhos que nós vamos tomar e temos, né, que já estamos, algumas instituições já estão trabalhando em regime de escala, né, que eu sei, outras ainda não retomaram todas as atividades ou nenhuma atividade. Então, é o nosso momento de pensar, de refletir, buscar informações, né? E nós estamos diante dessa situação, né? Nos deparamos com palavras, com termos que até então nós não usávamos antes, né? Que não eram recorrentes do nosso dia a dia, né? Eu coloquei alguns aí que agora estão fazendo parte intensamente da nossa rotina, digamos assim, tanto da nossa vida pessoal e da nossa vida profissional
também, né? Nós estamos toda hora falando esses termos e nos preocupando com todas essas coisas. E perguntando o que vamos fazer, né? Diante da mudança de rotina que nós estamos tendo na nossa vida pessoal e profissional, né? Tendo que ter cuidados com a nossa higiene redobrados, usando máscaras para sair na rua, que era até então algo muito específico de determinados trabalhos profissionais, e repensar os nossos hábitos no ambiente de trabalho das instituições culturais. Então, como repensar as nossas atividades nas bibliotecas, né? Nós temos muitas dúvidas sobre isso, muitas informações já estão chegando, muitos estudos estão sendo feitos, muitas instituições e grupos estão elaborando protocolos, documentos, né? Já tem estudos específicos sendo feitos com materiais de acervo, né? Eu trago até isso aqui na minha apresentação hoje para vocês. Alguns colegas já até falaram sobre esses estudos também. E nós temos que buscar informações seguras sobre o Covid-19. Isso é o mais importante, né? Se baseando nesses estudos que estão sendo feitos por instituições científicas, instituições que têm credibilidade, né? E buscando também as informações da nossa área, né? Na área de preservação de acervos documentais e bibliográficos, e adaptar algumas coisas para a realidade que nós estamos vivendo agora, mas não esquecendo do que é primordial dentro da preservação também. Então, eu trago aqui um breve resumo sobre o Covid-19. Algumas coisas a gente está escutando toda hora desde março, né, no início dessa pandemia. Então, o Covid-19 é uma doença causada pela infecção do coronavírus, apresentando um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. Esse novo vírus da família do coronavírus é conhecido por causar infecções respiratórias e terem ao microscópio uma aparência de coroa. É recoberto por um envelope que apresenta uma estrutura lipídica, gordura e proteína do vírus. O envelope viral é extremamente sensível aos tensoativos presentes nos sabões, sabonetes e detergentes. Assim, eles dissolvem essa camada, rompendo o vírus e arrastando as proteínas e fragmentos pela água, fazendo ele perder a sua ação infectiva. Ele também apresenta sensibilidade ao calor. Então, com essas informações de como esses tensoativos do sabão podem nos fazer ficar livres desse vírus, a gente tem que pensar como vai ser a nossa higiene, que a nossa higiene tem que ser feita com muito cuidado, né? Lembrando, o vírus é uma partícula basicamente proteica que pode infectar organismos vivos. Vírus são parasitas obrigatórios do interior celular, e isso significa que eles somente se reproduzem pela invasão e possessão do controle da maquinaria de autorreprodução reprodução celular. Então, o vírus precisa de células para se reproduzir, né? Então, nós temos que ter essas informações para pensar o alcance deles nos nossos acervos, porque se nós temos superfícies que não oferecem essa oportunidade para o vírus, logo ele não vai poder contaminar o nosso acervo de uma forma que traga danos para ele. As formas de transmissão. A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo por meio de toque ou aperto de mão contaminada, gotículas de saliva, espirro, tosse, secreção das vias aéreas superiores, objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas, talheres, maçanetas, teclados de computador e etc. Informações que nós estamos tendo a todo momento e que é sempre bom a gente relembrar. Os sintomas, também tem uma lista dos sintomas, que também são muito falados, né? E o que a gente deve ficar atenta em relação às pessoas que trabalham conosco, os funcionários, né? E nós também, né? Ter esse autocuidado de observar os sintomas clínicos. Caso a gente apresente esses sintomas, a gente tem que fazer um exame e sinalizar para a nossa instituição
da possibilidade, né? Os funcionários com associação dos sintomas, dos sinais e sintomas supracitados ou síndrome respiratória aguda grave, mais histórico de contato próximo ou domiciliar nos últimos 14 dias antes do aparecimento dos sintomas, com caso confirmado laboratorialmente para a Covid-19 e para o qual não foi possível realizar a investigação laboratorial específica. Esses devem ser afastados, então, das atividades. Então, essas pessoas que apresentarem os sintomas ou tiverem tido histórico de contato com pessoas contaminadas, elas não devem continuar no ambiente de trabalho. Bom, então, trazendo essas informações e refletindo sobre, né, as medidas de conservação preventiva, nós vamos vendo dentro dos nossos estudos quais são os fatores que vão trazendo informações para a gente e que vão nos nortear nessa elaboração dos planos de retomada de atividades. Então, a conservação preventiva e a biossegurança vão trazer essas informações para que a gente possa elaborar os nossos protocolos e os nossos planos de ação, né? Os protocolos trazendo orientações gerais de conduta para funcionários, colaboradores e usuários, e com os planos de conservação preventiva, que vão trazer, então, orientações em relação aos funcionários, ao acervo, tanto em relação ao Covid-19, quanto em relação à preservação de um modo geral, aos usuários, área de guarda e equipe de limpeza. São esses tópicos que eu destaquei aqui para falar em relação a um plano de conservação preventiva para vocês. Então, só para relembrar aqui os conceitos, eu peguei 2 conceitos, né, de publicações bem relevantes da nossa área, dos 2 termos, conservação preventiva e biossegurança. Então, eu destaquei aqui. A conservação preventiva inclui todas as medidas e ações indiretas destinadas a evitar e reduzir os riscos de perda ou deterioração futura. Atua no ambiente e no entorno dos bens culturais, sem interferir com os materiais e suas estruturas, nem modificar sua aparência. Inclui procedimentos de documentação, acondicionamento, manuseio, embalagem e transporte, gestão ambiental, segurança, resposta a emergências, formação e treinamento e ainda sensibilização do usuário. Então, dentro dessa definição que eu peguei aqui de conservação preventiva, nós temos vários norteadores para as ações que nós temos que ter cuidado nesse momento. E a biossegurança, que pode ser compreendida como um conjunto de medidas técnicas, gerenciais, pedagógicas, médicas e psicossociais que aferem as condições dos agentes, possivelmente causadores de riscos. Estimular os trabalhadores no uso de normas e práticas em biossegurança, através da comunicação da informação e de atuações que orientem processos e atitudes no cotidiano. Realça seu papel estratégico relacionado à saúde e segurança nessas instituições. Uso de equipamentos de proteção individual, sinalização sobre o uso de EPIs, higienização das mãos, fluxo de entrada e saída, cuidados na limpeza do ambiente, controle de pragas e gestão das condições ambientais. Eu destaquei deste texto da Francelina, que falou de manhã no outro evento, né, que está nessa publicação que eu pus a referência e que vocês podem procurar. É um texto muito bom da Francelina, e essa outra publicação da Ingrid Beck, que é um manual de higienização e controle de pragas e que traz vários tópicos de ação prática para o nosso dia a dia em relação à conservação preventiva, que é uma publicação do IBRAM. Estão nas minhas referências que vocês vão ter acesso, e eu recomendo a utilização dessas publicações da área para que a gente tenha norteadores teóricos das ações que nós vamos tomar.
Então, todos esses itens que eu coloquei aqui de equipamentos, de proteção individual, higienização, isso tudo está sendo descrito no texto da Francelina. Então, isso já são cuidados que fazem parte do nosso trabalho cotidiano de preservação dos acervos. Só que nós temos agora que ter uma atenção redobrada em relação ao Covid e em relação também ao que nós vamos encontrar nos nossos acervos que estão dentro das instituições e que muitos não estão sendo manuseados e vistoriados com a periodicidade que anteriormente nós tínhamos. Então, as minhas recomendações, de um modo geral, são que as equipes devam receber as orientações gerais antes da abertura para o atendimento ao público. Isso é essencial, né? As pessoas que trabalham nas instituições têm que ter conhecimento dessas orientações para que elas saibam como vão se conduzir e como vão passar essas orientações ao público. E os protocolos e planos de retomada de atividades devem ser elaborados pelas equipes de trabalho da instituição e, de preferência, serem objetivos e práticos. Bom, em relação aos funcionários, eu destaco aqui: protocolo de segurança estabelecido pela Anvisa. Lavar as mãos com água e sabão e passar álcool gel 70%, sempre antes de usar as luvas e depois que retirar as luvas. Algumas orientações aqui vocês já devem ter ouvido em algumas outras palestras de outros colegas, mas é sempre bom a gente reforçar que todos esses cuidados são muito importantes, né? E levar essas informações para as nossas instituições, para os nossos gestores, para as nossas equipes de trabalho, que vão ter que trabalhar na elaboração desses planos de retomada nos protocolos. Então, uso de equipamento de proteção individual. As luvas, né, que podem ser de látex, vinil, nitrílica, sempre descartáveis, principalmente para lidar com esses acervos que podem conter sujidades ou alguma contaminação. Máscaras de proteção respiratória descartável, a N95 ou a PFF2. Jaleco, de preferência jalecos descartáveis ou, quando não for possível, fornecer jalecos de tecido para os funcionários. Protetor facial, que pode ser o Face Shield, que tem sido muito utilizado agora nesse momento, ou óculos de proteção. Descartar esses EPIs em lixeira com tampa e sinalização. O saco deverá ser fechado ao ser recolhido, sem manuseio dos materiais pela equipe de limpeza. Então, é importante que esses EPIs utilizados nesse momento, né, nesse momento que vão haver as retomadas de trabalho, quando elas acontecerem, que esses EPIs sejam descartados com cuidado, né, e que os funcionários de limpeza não tenham acesso a esse material, esses sacos sejam fechados e colocados, então, na área específica para descarte. Estabelecer um rodízio com os funcionários. Eu faço uma proposta aqui, tanto de grupos trabalharem a cada 15 dias ou em dias alternados, né? Isso para preservar a saúde das pessoas que trabalham nas instituições, né? Porque elas vão ter contato com o público, e também em relação à exposição que essas pessoas vão ter, porque elas vão sair na rua, elas vão pegar um transporte público. Então, a gente precisa ter esse cuidado com os nossos funcionários. Além do mais, a gente também vai reduzir as equipes, né, para que até seja feita um distanciamento adequado de 2 metros para cada pessoa. Então, se as salas ficarem com a quantidade normal dos funcionários, às vezes é um pouco difícil a gente manter esse distanciamento. Então, havendo o rodízio, fica mais fácil até nesse sentido de não haver aglomeração de pessoas em determinados ambientes da instituição. E no atendimento ao público, também fazer uma escala entre as pessoas, alternando com atividades internas e o atendimento. Os objetos de uso pessoal, como a mesa, canetas, celulares, teclado e mouse, higienizar com álcool 70% pelo menos 2 vezes ao dia. Recomendar que alguns itens sejam de uso pessoal, não compartilhar, principalmente com usuários. E utilizar máscaras e luvas descartáveis ou higienizar as mãos com álcool 70% ou lavá-las com água e sabão
antes e depois de manusear os itens do acervo. Em relação ao acervo, e sobre especificamente o Covid-19. O Covid-19 não apresenta riscos de deterioração dos acervos bibliográficos e documentais. Sua permanência na superfície é que oferece riscos de contaminação para as pessoas que os manusearem. Temperaturas elevadas e umidades baixas tendem a reduzir muito a sua viabilidade. Bom, então, como eu já falei até agora, o que se sabe das pesquisas que estão sendo feitas e pela natureza de um vírus, ele não oferece esse risco de deterioração para os nossos acervos. Porém, os nossos acervos podem ser um meio de contaminação. Os coronavírus humanos podem permanecer infecciosos em superfícies inanimadas em temperatura ambiente por até 9 dias. A uma temperatura de 30 graus ou mais, a duração da persistência é mais curta. Isso são dados logo do início das pesquisas. Está sendo usada muita referência desse pesquisador do CAMPF, que ele teve um trabalho de testar várias superfícies e também observando temperatura e umidade relativa. Então, se chegou a esse resultado. A contaminação de superfícies de toque frequente em ambientes de saúde é, portanto, uma fonte potencial de transmissão viral. Então, essa é a nossa preocupação em relação ao acervo, que esse acervo pode conter vírus, se for manuseado sem máscara, sem a mão estar higienizada, então ele pode ficar contaminado. Esse é o risco dele ser um transmissor. Aqui eu destaco uma pesquisa bem recente, que foi citada inclusive pelos nossos colegas nas apresentações que houveram de manhã. Esse projeto, que é o projeto de reabertura de arquivos, bibliotecas e museus, que é de um grupo de estudos que reúne 3 instituições dos Estados Unidos, e eles estão fazendo essas pesquisas e investigando questões que afetam arquivos, bibliotecas e museus em relação ao Covid-19, entre elas a manipulação de materiais presentes nas instituições. Até agora, eles realizaram 3 testes em diferentes materiais que compõem os acervos bibliográficos, documentais e museológicos. E eles já estão fazendo o 4º teste. Hoje de manhã, inclusive, eu recebi um e-mail que você entrando no site desse projeto, está nas minhas referências. Quem quiser mais informações e acessar, pode ver, está lá na referência que eu deixei para todos. Eu recebi um e-mail comunicando que eles já separaram 5 tipos de materiais para o 4º teste. E todos esses materiais são materiais que eles já testaram no 1º e 2º teste e eles vão fazer novamente a experiência. Então, aqui eu destaco o 1º teste da primeira fase de trabalho deles. Eles testaram capa dura de livro, capa de brochura, páginas de papel dentro de um livro fechado, uma capa protetora de filme poliéster para livro e um estojo de DVD. Então, superfícies diversas para que eles pudessem verificar o quanto tempo o vírus ia continuar viável de contaminação sobre elas. O 2º teste, eles utilizaram páginas de livro em braille, páginas de livro em papel gloss, que eu acredito que deva ser um tipo de papel couché, papel com brilho, com revestimento plástico, páginas de revista, um livro infantil e pastas de arquivo. Então, nós podemos observar que nós temos variedades de materiais porosos, como papel, e também materiais como a página de revista e página de livro em gloss, que são superfícies mais lisas, e também as pastas de arquivo, que são mais porosas. E no 3º teste, que eles começaram agora no início de julho e que ainda não foi divulgado, já há uma previsão de ser anunciado o resultado até os meados do mês de agosto. Eles utilizaram DVD, um audiobook com fita cassete,
acrílico usado em vitrines, saco plástico de polietileno, embalagem de polietileno de alta densidade para transporte e armazenamento de itens. Então, aqui eles já utilizaram materiais plásticos, né, e o acrílico, que é muito utilizado nas nossas instituições. Bom, no primeiro teste, que foi divulgado os resultados, a durabilidade do vírus foi de 50 horas nos plásticos e 72 horas, né? E com esses resultados, concluiu-se que em 72 horas de quarentena, todos os tipos de materiais analisados não apresentam risco de contaminação e poderiam ser manipulados por funcionários e usuários sem representar riscos. No segundo teste, os resultados mostram que após 2 dias de quarentena, em uma configuração empilhada, ou seja, esses materiais foram empilhados, no primeiro teste eles não foram empilhados, o vírus SARS-CoV não foi detectável nas pastas de arquivo. Após 4 dias de quarentena, o vírus não era detectável no livro em braille, nas páginas em papel couché e no livro infantil. As páginas da revista mostraram uma quantidade mínima de vírus em 4 dias. Essa avaliação indicou que a temperatura do ambiente de 20 a 24 graus e a umidade relativa do ar de 30 a 50% podem proporcionar um ambiente que permita a atenuação natural do COVID, presente nesses materiais após 2 dias de quarentena para pastas de arquivo e 4 dias de quarentena para as páginas dos livros. Comparados com os resultados do teste 1, os resultados do teste 2 indicam que pode ser necessário um tempo de quarentena mais longo para esses tipos de materiais de papel à base de celulose para tornar o COVID indetectável. Então, aqui eu elaborei esse quadro de acordo com as informações desses 2 experimentos, tanto da referência do CAMP quanto do projeto Helm, e mais ou menos alguns parâmetros em relação a alguns materiais. Então, o papel de 4 a 5 dias de sobrevivência do vírus, o cartão ou papelão 1 dia, o papel gloss 4 dias, páginas de revista 4 dias, pastas de arquivo 2 dias, plástico 2 a 5 dias, aerosol ou poeira até 2 horas e meia, a luva cirúrgica de látex 8 horas, avental descartável 2 dias, vidro 4 dias, madeira de 2 a 4 dias. Então, o que a gente pode perceber com o resultado desses testes e das condições que apresentaram nesses artigos em que ele foi submetido, é que o COVID ele é sensível às altas temperaturas. Com o aumento da umidade relativa, sua persistência é reduzida e que superfícies lisas permitem maior permanência do que superfícies porosas. Então, em relação aos nossos acervos, a gente tem que ter esse cuidado, porque se a gente deixar poucos dias, levando em consideração apenas as superfícies de papel, a gente pode ainda ter a persistência do vírus nele. Porque nós temos capas de brochura, outros materiais que podem estar agregados até mesmo nas embalagens de acondicionamento, que podem ter superfícies mais lisas, que permitem que o vírus continue ativo por mais tempo. Então, eu faço algumas recomendações em relação ao tempo de quarentena. Vejo que isso é uma dúvida bem recorrente, que eu vejo as perguntas das pessoas em outras palestras que eu tenho assistido e até mesmo das perguntas que eu recebi das pessoas inscritas para hoje. É uma dúvida muito grande esse tempo de quarentena que nós vamos deixar os nossos materiais. Então, tendo esses, são os resultados das pesquisas que nós tivemos até agora, eu acho que por uma questão de segurança de todo tipo de material em que a gente tem, né, da diversidade de tipologias que nós temos no nosso acervo, e também por uma questão de segurança, né, dos funcionários, dos usuários, e até porque as informações estão chegando ainda, as pesquisas estão sendo realizadas, eu acho que a gente pode deixar
por mais tempo os nossos materiais em quarentena, né? Acho que um mínimo de 5 dias, e como alguns protocolos que mais do início recomendavam de 10 a 15 dias, eu acho que a gente pode ter esse cuidado de deixar os nossos acervos mais tempo em quarentena por uma questão mesmo de segurança para todos nós. Bom, então, para livros que sofreram empréstimo ou que chegaram nas nossas instituições, eles devem ser colocados em quarentena por no mínimo 5 dias. E como eu falei, alguns protocolos recomendam de 10 a 15. E eu acho que talvez nesse momento que a gente ainda não tem muitas certezas, isso possa ser o mais adequado. E eles devem ser colocados também em estantes abertas para promover a aeração. Não confinar nunca esses materiais em caixas ou saco plásticos, porque essa condição que a gente vai criar de microclima dentro dessas embalagens, a gente pode colaborar para que o vírus continue ativo por mais tempo. Então, após esse procedimento, eles podem ser higienizados, como seja de costume, na instituição, para então entrar no nosso acervo. Não passar ou borrifar álcool 70% ou qualquer outro produto químico nas capas dos livros, sejam eles de qualquer material de revestimento. Somente um conservador restaurador está habilitado para avaliar qual tipo de produto químico é seguro numa higienização desse tipo. Todo o uso de produtos químicos em itens de acervo deve passar por testes de solubilidade realizados em centros ou laboratórios de conservação e restauração. Então, não é recomendável que se use produtos químicos, nem mesmo o álcool 70%, nos itens do nosso acervo, principalmente se as pessoas não têm uma formação em conservação e restauração, não são conservadores e restauradores, e não sabem os critérios de utilização de produtos químicos no acervo, porque eles podem causar problemas nas tintas nas tintas de escrita, nas tintas de impressão, nas capas de livros, em gravuras, imagens. Então, não é adequado utilizar nenhum tipo de produto químico, nem mesmo o álcool 70%. A não ser que um conservador restaurador precise fazer algum tipo de intervenção, e procure fontes para saber qual tipo de produto ele poderia utilizar numa determinada intervenção, caso esse material tenha suspeita de infecção com coronavírus. Fora isso, não utilizem produtos químicos nos itens dos acervos de vocês. Livros ou documentos manipulados por usuários deverão ser colocados em quarentena por no mínimo 5 dias, ou como alguns protocolos recomendam, de 10 a 15 dias, em estantes abertas, com sinalização de data para o controle desse período de isolamento. Então, precisa haver um controle de quando esse material foi colocado para a quarentena, para que haja um controle de quando ele vai ser retirado e vai ser devolvido ao acervo e colocado de novo à disposição dos usuários. E, inclusive, essas informações podem ficar disponíveis na base de dados da biblioteca, né, ou da instituição onde está esse acervo, para que isso possa até mesmo ser informado aos usuários quando eles procurarem por esses itens. Então, já vai saber que esse item vai estar em quarentena. E os itens não devem ser colocados em caixas ou embalagens plásticas, como eu já falei. Registrar as entradas desse documento e ter todo um controle disso, né? E controlar o cumprimento desse período de quarentena. Os itens devolvidos ou manuseados na biblioteca deverão ser colocados de quarentena num espaço isolado, com boa ventilação, devendo ser criados procedimentos de controle de acesso ao espaço, de forma a não contribuir para o possível contágio, ou seja, esse acervo deve ser colocado numa área onde não haja circulação dos funcionários. Não é recomendável a aplicação de calor ou radiação UV nos itens de acervos bibliográficos e documentais. Nós vemos alguns estudos que falam sobre a aplicação de calor e de radiação UV para descontaminação de certos materiais e objetos.
mas nos casos dos nossos acervos não é recomendável a utilização desses tipos de tratamentos. Por quê? Porque essas aplicações elas podem causar danos físicos e químicos na estrutura do papel, do couro e outros materiais que compõem os itens, e esses danos vão ser irreversíveis. Ainda não tive conhecimento de testes com a radiação gama para a descontaminação de acervo com a suspeita de Covid-19. Não sei se está sendo testado nesse sentido. Mas só lembrando que esse tratamento é um tratamento caro, dispendioso, né? E existem poucos lugares no Brasil que o fazem. Se houver resultado positivo, caso haja necessidade dessa utilização, pode ser feito, mas desde que tenha segurança nessa aplicação. Bom, em relação à preservação de um modo geral, né? Nós às vezes acabamos nos preocupando muito em relação à contaminação do Covid-19, né? Da possibilidade dessa contaminação nos nossos acervos devido ao manuseio, mas a gente deve se lembrar também que os nossos acervos estão nas instituições e que eles demandam os cuidados de rotina. Eu sei que algumas instituições estão trabalhando mesmo em regime de escala com os funcionários, mas há instituições que não retomaram nenhuma atividade presencial. Então, a gente precisa pensar nos nossos planos de ação, né? Como isso deve ser feito, como as pessoas que já estão atuando, quais as preocupações que ela tem que ter com esse acervo, porque como o acervo não está sendo manuseado, não está sendo utilizado para os fins das nossas rotinas, podem acontecer problemas devido a esse confinamento e essa falta de manuseio. Então, vistorias no acervo, a fim de verificar a presença de insetos e micro-organismos. Presença de insetos, como traças e piolhos de livro, são alertas biológicos da presença de sujidade e umidade. Esses dois insetos, eu sinto até numa pesquisa que eu fiz, está nas referências, quem quiser consultar a minha monografia em relação à atmosfera anóxica na utilização de desinfestação para acervos bibliográficos, eu falo sobre todos esses insetos. Então, as traças e o piolho de livro, eles vão estar em ambientes com poeira e umidade. Então, eles são alertas para que a gente veja que nós estamos tendo esse tipo de problema dentro das nossas áreas de guarda. As brocas e cupins, elas fazem ataques ao nosso acervo, principalmente se eles estão sem manuseio e sem vistoria. E eu deixo um alerta aqui para vocês, coloquei até a imagem do cupim de madeira seca, que agora no mês de agosto nós começamos a ter as revoadas dessa espécie de cupim. É aquele cupim de asas, o cupim alado, que nós vemos nas luzes, né, das nossas casas, na rua. Então, esse é o cupim de madeira seca. E com os picos de temperatura que a gente começa a ter agora no mês de agosto, eles começam a aparecer. Então, isso é uma preocupação, porque se não houver uma vedação de janelas, frestas, portas das nossas áreas de guarda, esse cupim pode entrar e pode se instalar dentro dos nossos acervos. E como nós não estamos dentro da nossa rotina de circular por esses espaços, eles podem entrar e nós não vermos. Então, é importante essa vistoria para que a gente veja se tem excrementos, asas de inseto, traças, né? Porque isso vão ser alertas para que a gente veja que o nosso acervo está precisando de cuidados. Os micro-organismos. Na presença de sujidade, da poeira contém esporos de fungo e da presença também de umidade relativa alta nos nossos ambientes. Isso vai favorecer a proliferação de micro-organismos. Criação de microclima no interior de armários e mapotecas, ambientes sem circulação de ar e acúmulo de umidade, que pode favorecer a proliferação de fungos, insetos e desencadear danos químicos e físicos nos itens, né? Então, nós podemos ter também esse outro problema, que é a criação desse microclima dentro dos mobiliários, né? Já que eles não estão sendo abertos, manuseados, ocorre esse risco também que nós temos que ficar atentos. Observar alterações estruturais, físicas e químicas nos itens, como manchas, papel frágil quebradiço e danos nas encadernações. Inspeções de segurança.
em relação à possibilidade de furtos ou sinistros que podem ocorrer durante a nossa ausência, né, ou a nossa pouca presença dentro dos ambientes. Em relação aos usuários, os objetos de usos pessoais que esses usuários forem levar para dentro da instituição, a gente deve recomendar e oferecer, né, álcool 70% e papel toalha para que seja feita essa higienização. Uso obrigatório de máscara durante todo o tempo de permanência para a consulta. Havendo recursos para tal, disponibilizar luvas descartáveis e álcool 70% gel ou líquido para a higienização das mãos antes e depois do manuseio do acervo. Aplicar plástico filme ou capa plástica em teclados de computadores disponibilizados para o público. Isso facilitará a limpeza a cada pessoa diferente que utilizar. Higienizar mouses, teclas touch, balcões de atendimento, mesas e cadeiras utilizadas pelos usuários, ou até mesmo a gente restringir alguns recursos interativos nesse momento devido à questão da higienização, que pode até essa higienização com álcool ou algum outro produto pode causar um dano nesses itens, né? Então, deixar de utilizar esses itens temporariamente. Bom, a gente faz todas essas recomendações de uso de luva, álcool, em relação aos usuários, mas a gente sabe da realidade das nossas instituições, que muitas vezes nós não temos nem mesmo esses materiais para nós funcionários. Então, a gente tem que, no mínimo, recomendar o uso de máscaras para essas pessoas, né? Que as pessoas estão utilizando máscara na rua e mesmo para poder entrar nos muitos estabelecimentos comerciais, né? Devido a leis locais estão obrigando o uso de máscaras, então, pelo menos uma máscara os usuários têm que ter para entrar nas instituições. E se não houver oferecimento de álcool, pelo menos água e sabão para higienizar as mãos, né? E a gente tem que adequar, como eu vejo que algumas pessoas questionam, alguns colegas, né, quando fazem perguntas durante as palestras falam sobre isso, então a gente tem que adequar os recursos que a gente tem e oferecer os mínimos, pelo menos, para as pessoas que forem utilizar os nossos acervos. Em relação à área de guarda, promover a circulação do ar com janelas e portas abertas ou ventilação mecânica com ventiladores. Aqui eu faço uma ressalva em relação a essa circulação de ar com janelas e portas abertas. Para abrir portas e janelas é necessário um estudo prévio para verificar as condições ambientais externas, pois pode haver interferência principalmente na umidade relativa interna e também por questões de poluição ambiental e entrada de insetos. Então, é necessário avaliar como isso pode ser feito, se não for possível fazer a ventilação mecânica com ventiladores ou circuladores de ar. Ou até mesmo porque esse tipo de circulação de aeração é recomendável em ambientes fechados, né? Então, é preciso avaliar, colocar de repente uma tela nas janelas, para que os insetos não entrem, mas também avaliar a questão da poluição ambiental externa, se isso não pode trazer riscos para os nossos acervos no acúmulo de sujidade. Desculpa. E também verificar as condições ambientais externas para que a umidade relativa externa não acabe influenciando a umidade relativa interna nos nossos ambientes. Caso se opte por utilizar o ar-condicionado, deve-se fazer a higienização completa dos equipamentos antes do reinício das atividades laborais. Aqui eu apresento algumas leis e protocolos que garantem a qualidade do ar no ambiente, a preservar a saúde das pessoas. Esses protocolos devem ser consultados, são parâmetros da Anvisa para que essa higienização seja feita de forma correta. Se a instituição manteve os aparelhos de ar-condicionado desligados durante um longo período, é recomendável a limpeza dos mesmos e ligá-los pelo menos 3 dias antes do reinício das atividades. Bom, desculpa, mas eu precisei beber um pouquinho de água aqui. Se esses aparelhos permaneceram desligados por muito tempo, o acúmulo de sujidade que ficou nos dutos pode ser um risco agora quando eles forem religados.
e isso pode ser dispersado nos ambientes internos. Então, é necessário que as equipes de manutenção das instituições façam uma revisão, uma limpeza nesses aparelhos, que eles sejam religados antes para que sejam feitos testes e verificação de como eles estão funcionando, para que a gente não acabe colocando elementos, partículas de sujidade, de esporos de fungos dentro dos nossos ambientes de guarda e nossas áreas de trabalho. Monitorar temperatura e umidade relativa para verificar as condições ambientais. Intervir caso seja necessário com o uso de umidificadores ou desumidificadores e promover a ventilação. As equipes de limpeza. As equipes de limpeza são primordiais nesse momento. Então, os funcionários que fazem parte dessas equipes, eles precisam receber orientações também dos funcionários, né, que lidam com os acervos, para que tudo seja feito da melhor maneira possível com segurança. Então, é necessário realizar um treinamento com normas e estabelecimento da regularidade para a limpeza de banheiros, grades, maçanetas, corrimãos, botões de elevadores, interruptores de luz, telefones, teclados, balcões, estações de trabalho, mobiliários utilizados pelos usuários externos e pelos funcionários da biblioteca. Limpeza de copas e refeitórios após o uso de um grupo de pessoas que devem manter o distanciamento quando estiverem utilizando esses espaços. Orientar os funcionários quanto aos produtos e utensílios que poderão ser utilizados em áreas específicas. Nas áreas de guarda, não utilizar a água para limpeza, dar preferência ao álcool 70% gel ou líquido. No piso, poderá ser utilizado o lisoforme. Utilizar aspirador de pó com filtro EPA e panos de microfibra que não dispersam a poeira no ambiente. Então, esses já são cuidados que a gente deve ter na nossa rotina de trabalho. Que se a gente consultar os materiais de conservação preventiva, a gente vai ver que isso já é uma orientação que é dada em relação à limpeza dos nossos ambientes de guarda de acervo. E nesse momento a gente pode reforçar essa limpeza devido os nossos acervos estarem fechados por muito tempo e esses ambientes não estarem sendo higienizados dessa forma. Então, é necessário passar essas informações para as nossas equipes. Após a limpeza dos ambientes, é recomendável a ventilação dos mesmos para a evaporação dos produtos utilizados e promover a aeração. Bom, algumas recomendações gerais que eu destaco aqui. Sinalizar os cestos que serão destinados à coleta de máscaras e luvas usadas, tanto para os funcionários quanto para os usuários. Devemos lembrar que precisamos ficar atentos sobre as atualizações de contágio, disseminação, sintomas, enfim, tudo o que possa ser descoberto sobre o Covid-19. Nós estamos diante de uma situação totalmente nova e nos mantermos atualizados por fontes seguras e de acordo com as pesquisas científicas de instituições com credibilidade é a melhor maneira de proteger a todos e não permitir que o nosso ambiente de trabalho se torne um propagador dessa doença. E divulgação do protocolo de reabertura e as recomendações para os usuários. Então, utilizar as redes sociais, os canais de comunicação que existem hoje em dia, para que os usuários fiquem sabendo quais são as recomendações das instituições em relação à conduta que ele deve ter ao utilizar esses espaços. Disponibilizar canais de comunicação com o público para dar orientações de consultas ao acervo digitalizado, agendar dia e horário para consultas presenciais e demais informações sobre o acesso ao acervo ou seu empréstimo. Então, manter essa comunicação com o público, porque se de repente o acervo está digitalizado, pode ser que ele já atenda a informação que esse usuário busca, né? E se for necessário a presença na instituição, agendar, né, com cuidado, para que a gente não faça uma aglomeração nos espaços de consulta do acervo. Não é recomendável fazer empréstimo do acervo nesse período. Então, nós temos também que dar essa orientação para os nossos usuários. Cada instituição tem uma realidade diferente.
Por isso é importante avaliar como poderá elaborar da melhor maneira, dentro dos seus recursos humanos e financeiros e sua missão institucional, os seus protocolos e planos de ação. É recomendável ficar atento às normativas municipais, estaduais e federais, assim como às orientações da Organização Mundial de Saúde e de instituições nacionais e internacionais voltadas ao patrimônio cultural. E lembrar que ações individuais terão impacto na coletividade, né? Isso é muito importante nesse momento que nós estamos vivendo, pois a nossa conduta individual vai ter um impacto na coletividade em que nós estamos. Bom, eu fiz todas essas considerações aqui, né, de ações e também de reflexões que nós temos que fazer em relação à conservação preventiva e à biossegurança dos nossos acervos. E aqui eu trago como recomendação a consulta a esse documento. Existem outros documentos, outros protocolos que foram elaborados tanto por instituições aqui no Brasil quanto de outros países, que são documentos muito bons. Como eu coloquei, esse documento deve ser prático e objetivo nessas orientações que a gente tem que passar para as nossas equipes e para os nossos usuários e outras equipes que colaboram conosco, como as equipes de limpeza e segurança. Mas eu destaquei aqui alguns itens desse documento que foi elaborado pelo ICOM Brasil, que foi feito por vários profissionais de instituições aqui do Brasil que trabalham com acervos culturais. Então, eu achei interessante algumas recomendações que eles fazem nesse documento. Tem um link aqui de acesso, ele está também nas minhas referências, né? Parabenizo, inclusive, aos colegas que elaboraram esse documento e por outros tantos que eu tenho visto, né? Dos esforços que nós estamos fazendo nesse sentido de nos conscientizar, de trazer informações e pensar sobre as nossas ações. Então, aqui eu destaquei alguns itens, né, desse documento e eu vou enumerar alguns aqui, por exemplo, como o plano de rotinas, vistoria e plantão. Cada instituição deverá estabelecer um plano de rotinas e vistoria que assegure a salvaguarda das coleções expostas, em reserva técnica, em salas de guarda, em salas de consulta, em laboratórios e em ateliês. Esse plano deverá descrever as atividades básicas indispensáveis e determinar a escala ou plantão dos profissionais, limitando-se o número de pessoas expostas e garantindo a alternância dos agentes envolvidos. As equipes de limpeza, segurança e vistoria devem ser orientadas a reportar qualquer problema à coordenação, tais como identificação de ataque biológico, problemas prediais e demais ocorrências, inclusive a partir de monitoramento remoto, tais como janelas e portas abertas. Então, eu destaco algumas coisas, até mesmo que eu já falei antes para vocês, que está nesse documento do ICOM e que é bastante pertinente que nós consultemos esses documentos para a elaboração dos nossos protocolos. Plano de ação é um plano de comunicação interna. Ações e deliberações devem ser repassadas por pessoas ou equipes designadas através dos recursos de tecnologia e comunicação disponíveis. Então, é importante uma comunicação entre as pessoas, das equipes, das instituições, né? Isso é muito importante nesse momento, para que esses protocolos, essas ações possam ser repassadas para todos, possam ser discutidas, avaliadas. Esse momento de elaboração é importante que haja um envolvimento das pessoas da equipe. Plano de gestão de riscos e protocolos de equipe de manutenção. Outra questão importante, a manutenção predial, né? Promover a gestão predial a partir de identificação de problemas emergenciais, tais como infiltrações, goteiras, infestação microbiológica e biológica e panes elétricas, bem como assegurar as rotinas de limpeza de calhas, podas indispensáveis e vistoria da edificação. Né? Toda essa manutenção predial que pode não estar sendo feita da forma como era antes, é importante uma atenção nesse sentido para que esses problemas que podem ser até mesmo externos da estrutura do prédio não interfiram na preservação das nossas coleções nos ambientes internos. Plano de gestão de manutenção, ar-condicionado, desumidificadores, monitoramento climatológico. Assegurar o monitoramento climatológico presencial ou remoto, bem como a manutenção dos equipamentos de controle ambiental.
manter ligados somente se houver vistoria nos mesmos. Equipamentos que não impactam na estabilidade ambiental devem permanecer desligados em função dos riscos de incêndio. Bom, esse monitoramento, algumas instituições, poucas, né, possuem sistemas de monitoramento climático de temperatura e umidade nos seus espaços de guarda. Nem todas possuem e muitas vezes existem os termohigrômetros que são utilizados manualmente para fazer essas medições. Então, essas equipes que estão fazendo rodízio, que já estão voltando às atividades ou dentro de um plano de retomada, isso deve ser colocado como uma rotina, para a gente ver como esses espaços estão se comportando, como é que estão as questões climatológicas dentro dos nossos ambientes. Plano de gestão de risco e protocolos em caso de incêndio, inundação e desastres naturais, e um plano de gestão de riscos e protocolos de segurança contra roubo. Esses dois itens que eu destaquei aqui do documento, eles fazem parte de um plano de gerenciamento de riscos, né? Que já foi até falada pelo nosso colega, o Pedersoli, na palestra anterior, aqui dos seminários Unirio, né? Esses dois itens fazem parte de um plano de gerenciamento de riscos. Muitas instituições estão construindo esse documento, isso é muito importante para todas as instituições culturais, e nesse momento, caso as instituições não tenham esse plano, recomenda-se que comece a se pensar nessa sua elaboração. Um plano de gestão também em relação às equipes de limpeza, rotinas de limpeza que devem ser feitas com pessoal reduzido e um plano de gestão em relação também às reservas, à gestão e protocolos em relação às reservas técnicas e áreas de guarda. Fazer visitas de inspeção, idealmente uma vez por semana, primando pelo revezamento dos membros da equipe que conheçam o acervo e trabalhem com ele no dia a dia. Caso possua, os filtros de ar-condicionado central devem ser inspecionados. Inspecione o ambiente em relação às infiltrações. Inspecione o ambiente e obras mais vulneráveis para indício de ataques biológicos, né, como a presença de fungos e insetos. Monitore o nível de poeira e se a reserva ou área de guarda apresenta indícios de umidade ou temperatura inadequados. Caso necessário, a limpeza do chão deverá ser feita com álcool 70% ou lisoforme, como eu já coloquei antes também, com os devidos cuidados com o acervo. Então, essas rotinas devem ser colocadas dentro de um plano de retomada de conservação preventiva para as nossas áreas de guarda. Recomendação sobre obras em ateliê ou laboratório. As obras devem retornar à área de guarda. Caso não seja possível, deverão ser guardadas em mobiliário seguro. Os tratamentos técnicos de conservação e restauração deverão ser interrompidos temporariamente. Recomendações em relação a empréstimos, pesquisas e devoluções. Não devem ser permitidas pesquisas ou empréstimos no período de quarentena. Suspenda a movimentação e avalie o cronograma de futuros empréstimos até a situação se normalizar. Bom, isso deve ser avaliado dentro das realidades de cada instituição, né? Se às vezes é um tipo de instituição que é universitária, os pesquisadores precisam ter acesso a determinados itens para que suas pesquisas não sejam paradas, e nesse plano de retomada, né, esses acervos precisam ser consultados, então isso tudo precisa ser pensado. Como essas consultas vão ser feitas com segurança, caso haja empréstimos também, avaliar como vai ser feito isso. Não é recomendável, né? Eu já li vários protocolos em que não se recomenda empréstimo nesse momento, mas existem as obras que estavam em empréstimo e podem retomar a instituição. Então, no caso, nós temos que ter todo aquele cuidado em relação à quarentena dos itens. E elaboração de plano de retorno das atividades. O plano de retorno das atividades deverá ser discutido com toda a equipe, definindo as ações que antecedem a abertura ao público. A partir das orientações da OMS, deverão ser discutidos protocolos para a prevenção de contágio, como medida de temperatura corporal e uso de máscaras, limitação de pessoas em espaços fechados, limpeza e organização dos espaços de exposição, consulta e pesquisa. É importante avaliar a eficácia da circulação e renovação de ar nos espaços com ventilação mecânica,
Planeje o cronograma de desmontagem, disposição, devolução ou empréstimo de obras de forma que as ações não sejam concomitantes. Atue junto com a comunidade no processo de abertura, divulgação e recomposição das rotinas institucionais. Bom, então essas são algumas medidas em relação ao plano de retomada que há nesse documento do ICO. Claro, como eu falei para vocês, tudo deve ser pensado dentro das nossas possibilidades, da realidade das nossas instituições. Aqui eu apresento agora algumas conclusões parciais que eu fiz em relação aos materiais que eu consultei, aos protocolos que estão sendo elaborados, né? Então é importante que a gente se informe, leia esses documentos, assista palestras que estão sendo dadas pelos colegas especialistas, né, da área, muitos até que às vezes estão em estados ou até mesmo fora do Brasil, que não estão perto de nós e que nós estamos tendo a possibilidade de ouvir essas pessoas, esses especialistas, né? Isso nesse momento tem sido muito bom, muito positivo para todos nós, porque a gente tem esse acesso à informação com os nossos colegas da área. Então, a partir de tudo isso, eu deixo algumas conclusões parciais. Sob o ponto de vista microbiológico, o Covid-19 não apresenta ameaça de degradação microbiológica aos acervos. O risco do Covid-19 é a saúde humana. Portanto, objetos contaminados podem servir de meio para propagar o vírus. A quarentena ou isolamento dos itens manuseados durante a pandemia é importante para que não contamine as pessoas que os manipularem. O uso de EPIs e a higienização das mãos, objetos e superfícies é essencial. De acordo com as pesquisas mais recentes, o tempo mínimo para o isolamento do acervo seria de 5 dias, porém é importante ficarmos atentos às novas pesquisas e resultados, e alguns protocolos, alguns estudos, como eu falei, recomendam de 10 a 15 dias. Então, dentro de uma margem de segurança, talvez o mais indicado, né, para a segurança de todos nós, seja estender esse prazo, né, seja usar quarentenas de 10 a 15 dias. Como eu falei, pesquisas estão sendo feitas, nós temos uma diversidade de tipologias nos nossos acervos, então a gente não sabe a persistência desse vírus, né? Tem as questões ambientais também, de temperatura e umidade, que influenciam na sobrevida dele. Então, deixar um tempo maior, eu acho que é uma questão de segurança para a saúde de todos nós nesse momento. Preocupação com o acervo que ficou confinado em mobiliários ou áreas de guarda sem movimento e vistoria. Daí a importância de ações de conservação preventiva no sentido de inspecionar os itens quanto ao ataque de insetos, proliferação de fungos e demais danos ou sinistros que podem ter ocorrido. E em relação também ao momento que nós estamos vivendo, né? Lembramos de como nós estamos nesse período de isolamento social, né? Todos nós estamos passando por esse momento, né? E de como nós iremos retornar, como é que as nossas equipes, os nossos funcionários vão retornar às atividades, né? Depois dessa situação ou mesmo durante esta situação. Sabemos que as condições emocionais das pessoas foram abaladas pela insegurança gerada pela pandemia. Muitos perderam entes queridos ou podem ter sido afetados pelo vírus ou podem ter ficado sob suspeita de contaminação. Então, isso tudo causa um estresse emocional às pessoas. Então, haver um diálogo entre as equipes será fundamental para que as pessoas se preparem para esse momento, reforçando os vínculos com os colegas de trabalho. E isso também traz mais segurança, porque demonstra uma preocupação até mesmo das instituições com a segurança, com a saúde dos seus funcionários e colaboradores. Bom, como eu falei, todas as referências que eu citei e que eu consultei para fazer essa apresentação hoje, elas vão ficar disponíveis, né, para todos os participantes. Eu agradeço o convite mais uma vez, agradeço a todos vocês que estão assistindo a nossa palestra hoje e disponibilizo o meu e-mail caso alguém queira falar mais alguma coisa, mais alguma pergunta ou tenha dúvida em relação a alguma referência. Tá? Obrigada. Obrigada, Jandira. Antes de abrir para o debate e para as perguntas, eu gostaria de pedir a todos vocês que se registrassem
no link, né, para marcar a presença, por favor. E agradecer de novo a Jandira. O objetivo principal dos programas, né, de gerenciamento de riscos no contexto que estamos vivendo, como ficou claro aí na palestra da Jandira, é diminuir a propagação do vírus, né, sobretudo nesse momento. E por isso respeitar a distância entre as pessoas, usar máscara e outros equipamentos de proteção, além do uso frequente do álcool 70%, são essenciais, como a própria Jandira colocou durante a palestra dela, além de outros tantos, é claro, né? E cabe lembrar ainda que os protocolos de intervenções e recomendações são elaborados por especialistas, como ficou claro nas palestras dos nossos convidados e da Jandira agora, né? E por isso é importante que os gestores procurem seguir as recomendações apresentadas pelas instituições com credibilidade para elaborar os seus protocolos, né? Porque cada instituição tem o seu contexto, tem sua realidade, né? Ainda mais no Brasil, que é tão grande, né? Com dimensão aí continental. Então, instituições que se preocupem em manter em sua equipe profissionais que trabalham com diversos tipos de realidade, de acervos culturais, são essenciais, né? Então, eu gostaria de convidar a bibliotecária Napoleone para responder e debater algumas perguntas, e gostaria de encabeçar uma e depois vamos à ordem das perguntas que foram feitas no chat. Então, eu creio que o gestor, Jandira e Napoleone, enfrentará ou já estão enfrentando a falta de recursos para aplicação das recomendações. Inclusive, é uma das perguntas que foi feita até no chat, né? Então, na verdade, a falta de verba é uma realidade. E na atual conjuntura se agrava ainda mais, porque temos que colocar na nossa rotina equipamentos e produtos que não eram usuais antes da pandemia. E aí eu gostaria de perguntar, né, como você vê essa questão e pedir para que Luciana Napoleone comente essa pergunta e a partir daí a gente parte para as outras do chat. Obrigada. Bom, primeiro, boa tarde a todas e todos. Eu quero dizer que é um prazer muito grande, né, uma honra estar aqui nessa cadeira privilegiada nesse seminário, né? Essa honra primeira de a gente por estar nesse espaço igualmente privilegiado de discussão, né? De uma discussão refinada e especializada da área, e também por estar aqui representando o Conselho de Biblioteconomia de São Paulo, do CRB8, e em especial a comissão, né, e os meus colegas da comissão, a Rosa Helena, a Maria Lúcia Befa, a Conceição e o Hugo, e também de estar nesse momento de diálogo do Simpósio de Preservação do TOI de manhã com os seminários Unirio à tarde. Então, são muitos motivos para ficar honrada. Então, olha, primeiro, e também tenho que dizer que, olha, Jandira, achei a sua apresentação antológica, né? Eu acho que a fala da Jandira conversou muito intimamente com tudo que foi discutido de manhã e com tudo que vem sendo discutido nas principais lives e principais documentos da área. Então, olha, parabéns pela apresentação. Então, e aí eu fiquei tão emocionada, e, por favor, Stephanie, eu anotei aqui, mas se eu perder alguma coisa, você me cobra, né? Sim. Então, você estava falando da questão de recursos, né? Eu acho que essa é uma questão bem séria que a gente tem, né? A gente tem que voltar, né, tem bibliotecas que continuam fechadas e não tem previsão de volta ainda, mas tem bibliotecas como a minha que já voltou. Essa é a segunda semana que eu estou voltando, que nós estamos voltando ao trabalho. E esse momento da volta, ele traz uma série de ansiedades e dúvidas, né? Porque uma coisa é você ter o conhecimento técnico e a outra coisa é como você vai, no momento de voltar, como é que eu manipulo o mesmo livro, o que eu faço com isso. Então, esse momento da volta, ele traz muitas dúvidas e ansiedades dentro de um contexto grande em que a nossa saúde, como você bem finalizou, né, que a saúde de muitas pessoas aí está comprometida, e você tem
e a gente tem muitas perdas, né, de vidas, né, com o coronavírus. Então, eu acho que esse é um momento difícil. Eu trabalho numa instituição onde não há, assim, dificuldades com recursos, mas mesmo assim, a questão assim, eu tenho álcool gel para todo mundo, eu tenho álcool 70, eu vou ter papel toalha, e se eu trabalho numa instituição onde isso não é exatamente uma dificuldade, né, mas a gente está vendo isso, tem máscara, tem isso, tem aquilo, né? Imagina nas instituições em que normalmente as bibliotecas públicas, que eu vi que é o que foi citado foi a tipologia mencionada, né, nas perguntas aqui no bate-papo, no chat, ela é o lugar da falta, né? Falta tudo nas bibliotecas públicas. Então, eu acho que, de fato, isso traz muita dúvida. E o que eu tenho observado na fala dos especialistas, Jandira, e aí queria também saber de você, assim, que você, olha, não tem estrutura, não volte. Vida primeiro, vamos preservar as vidas primeiro, né? E eu acho que a outra questão, né, que se coloca, e para a tipologia de bibliotecas escolares também é muito angustiante, porque se para um adulto você tem que se reprogramar para todos esses protocolos, imagina para uma criança, né, em que essas questões não estão tão óbvias, ela não vai ter esse controle. Eu fico pensando por mim, né, se eu que estou acompanhando todas essas discussões e essas reflexões, eu tenho dificuldade de me reprogramar para essa nova prática, para esses novos procedimentos. Imagina uma criança, né? Então, primeiro, assim, eu acho que é uma coisa bastante problemática, e essa também é uma questão que apareceu aqui agora e apareceu já em outros debates, que é como você lidar com a pressão, né? Porque você tem momentos, você tem instituições onde há uma pressão para a volta à normalidade, né? Então, fico pensando estou pensando aqui que talvez o que a gente possa fazer com relação à área de patrimônio bibliográfico, documental, museus, bibliotecas e arquivos, é produzir uma reflexão através de publicações e de lives que possam fundamentar esses profissionais, em que possa haver postergar essa volta ao trabalho fundamentada nos melhores estudos, né? Então, eu não quero me estender muito aqui, mas eu gostaria também, de destacar umas outras coisas. Primeiro, que, como eu já disse, que foi a apresentação da Jandira foi antológica. Jandira, parabéns, assim. E eu acho que aquele seu quadro... Não, e aquele seu quadro, o quadro que você fez do projeto Helm com as datas, aquilo também eu acho que vai bombar. Se colocar aquilo no Instagram, aquilo bomba, porque todo mundo... Essa é uma das maiores dúvidas que apareceu aqui também, né? Então, até o momento, quais são os melhores estudos, o que a gente tem de mais avançado em relação aos estudos, né? A outra coisa que eu fico assim um pouco preocupada é que essa discussão já apareceu também nas reflexões da Comissão de Patrimônio, é o que você falou, que assim, de não permitir que o nosso ambiente de trabalho se torne um propagador da doença. Então, a gente tem que ficar não só preocupado com o que vai chegar na biblioteca, mas com as nossas práticas internas, para que a gente mesmo não seja promotor de uma contaminação do acervo por um descuido, por um protocolo inadequado ou falho. Então, essa é uma questão. Você colocou isso e isso coincidiu com as reflexões e preocupações que nós temos. Então, olha, já tem bastante coisa para falar. Agora, uma outra coisa que eu queria finalizar aqui era a questão de... Gente, são muitas ideias. Como eu disse, foi antológica, Jandira. Está difícil da gente fazer uma seleção. Mas acho que, como também eu acho que já foi dito, e eu não sei se foi nas palavras do Fiano Cataro, mas em outras falas, que a questão da pandemia evidencia em que a gente precisa voltar aos estudos de conservação preventiva dentro das bibliotecas. Então, quando você traz ali o plano de gestão, desde a manutenção predial, passando
a gestão de risco e os diversos tipos de protocolo de limpeza das áreas de reserva técnica, de ateliê, laboratório. Eu acho que todos esses estudos, né, que você mencionou que está no documento do ICOM, eu acho que a gente tem que evidenciar. Eu acho que é uma hora do bibliotecário retomar com carinho, né, todos esses conhecimentos, porque agora eles não são perfumaria. Eles sempre foram fundamentais, mas agora eles são imprescindíveis, né? Então, olha, eu agora me contenho aqui, e devolvo a palavra para vocês e agradeço mais vezes esse momento privilegiado aqui com vocês e espero ter contribuído um pouquinho com o debate. Continuo aqui à disposição. Obrigada. Jandira, a palavra é com você. Tá bom. Obrigada, Stephanie. Bom, obrigada, Luciana. Esse diálogo, né? Como foi falado no início, a Stephanie, eu estou sempre em contato até mesmo na instituição que eu trabalho, a gente interage o tempo todo com bibliotecários, arquivistas, né? As pessoas que lidam diretamente com o acervo. E nesse momento, essa troca de informações entre a gente é fundamental, né? Todos esses alertas que a gente costuma fazer ou que só pensa quando vai elaborar um plano de conservação, um plano de gerenciamento de riscos, ou se pensa em fazer isso, mas nunca chega o dia da instituição fazer, eu acho que isso tudo deve ser pensado agora, né? Porque não é só a teoria da nossa área de conservação e restauração. Isso tem que estar implantado nas rotinas das instituições. Isso sempre foi essencial. E esse momento está trazendo isso à tona, por isso que eu quis destacar, né, essas questões da conservação preventiva e da biossegurança dentro das instituições de acervos bibliográficos e documentais e que se estendem aos acervos museológicos também, que a gente tem que cuidar dos nossos acervos seguindo essas orientações, esses manuais, tantas publicações que já foram feitas por especialistas da nossa área e que devem ser consultadas pelos gestores, pelas pessoas que trabalham diretamente com os acervos, né? E toda essa questão do Covid acabou suscitando essas discussões no meio. Então, eu acho assim, extremamente valioso e enriquecedor esse diálogo que está sendo feito, né? Os seminários da Unirio estão promovendo isso e outros eventos também, né? Onde a gente tem bibliotecários, arquivistas, conservadores e restauradores discutindo junto, como o exemplo de hoje de manhã, né? Especialistas da área de saúde. Eu já assisti várias palestras com médicos conversando junto com bibliotecários e conservadores, restauradores. Então, chegou a hora a gente fala tanto na interdisciplinaridade, né? E eu acho que nesse momento isso está acontecendo com muita força. E isso é muito importante para todos nós, essa troca de informação, essa validação das informações, da gente saber de fato o que é correto, o que não é, né? Essas informações devem ser avaliadas, né? Como todo mundo coloca, informações de fontes seguras, de instituições de pesquisa. A gente não vai pegar qualquer informação e colocar nos nossos parâmetros, porque é muito sério. Porque, além de ter os nossos acervos, né, que tem toda a questão da conservação preventiva deles, que nesse momento pode não estar sendo feita da forma como deveria, né, porque a nossa rotina foi interrompida, a gente não consegue fazer a vistoria, a gente não está lá todo dia abrindo as gavetas das mapotecas, abrindo os armários, manuseando os livros nas estantes. Então, a gente não sabe o que está acontecendo dentro das nossas instituições, né? Ou se estamos trabalhando em rodízio, como você mesmo falou, que está começando as suas atividades, ainda não deu tempo da gente poder olhar tudo, né? Então, isso deve ser começado a ser pensado de como essas ações vão ser feitas, daí as ações e reflexões que eu propus, né, como título da minha fala, porque isso tudo precisa ser pensado, essas ações precisam ser pensadas, como vão ser feitas, e no caso das instituições que ainda não reabriram, quais as ações, o que nós vamos fazer, como nós vamos nos organizar nesse sentido,
né? Então, toda essa discussão que tem sido promovida nessa área, né, com essa interdisciplinaridade dos profissionais, tem sido muito importante para todos nós nesse momento, né? Que além do risco aos nossos acervos, tem as questões da saúde humana, que é o primordial, né? A saúde humana deve ser colocada em primeiro lugar nesse momento. Então, essa pressão que eu sei que algumas instituições estão sofrendo da reabertura ao público, isso é muito sério, né? Isso pode até causar um estresse emocional, um problema para as pessoas, né? De se verem pressionadas e a gente tendo tantas mortes ainda acontecendo por dia devido ao Covid. Tantas pessoas contaminadas no Brasil, né? Isso é uma questão de saúde pública. Nós estamos vivendo, de fato, um momento muito difícil para todos nós e que é tudo muito novo, né? Isso nunca aconteceu conosco, né? Nós nunca passamos por uma situação como essa, assim, tão catastrófica, né? Então, isso tudo deve ser levado em consideração. São vidas humanas que estão em risco. Nossos acervos estão sofrendo, estão com problemas, né? A gente tem que tomar atitudes e planejar como a gente vai fazer isso da melhor maneira possível, mas a gente tem que levar em consideração as pessoas nesse momento. Eu acho que o fator humano, nesse momento, é o mais importante. Obrigada, Jandira. Tem algumas perguntas que nossa equipe captou do chat. Algumas eu creio que é possível juntar, né, resumir. E a primeira dúvida, seguida da segunda, também a terceira, é com relação à quarentena, né? E aí eu vou fazer tentar juntar aqui para que vocês respondam, né? A primeira é se devemos, então, deixar o livro 3 dias em quarentena, e o que você indica, Jandira, para os livros e documentos de arquivo, né? E também tem uma pergunta que está relacionada com esta que eu acabei de fazer. Qual o impacto desse período de 10 a 15 dias de quarentena na aquisição e seleção do acervo numa biblioteca pública, considerando que esta recebe pouco recurso do governo? Então, me parece aí que a dúvida está na quarentena, né? E se os protocolos e as regras normativas podem continuar após pandemia. Então, eu creio que seja uma resposta basicamente uma grande para todas. Sim. Bom, em relação ao tempo de quarentena, como eu até falei anteriormente, a gente viu esses estudos que foram feitos recentemente em material bibliográfico e documental, né? Pois foram feitos testes em capas, encadernações, em folhas de livro, em pastas de arquivo, né? CDs, DVDs, enfim, é um material que nós temos nas nossas instituições. E a gente viu que a persistência do vírus, ela pode chegar de 4 a 5 dias em algumas superfícies. Então, eu sei que houveram alguns artigos que saíram com um prazo de 72 horas, mas a gente vê que ainda há uma divergência nessa informação, né? Uma divergência nos resultados das pesquisas. Então, eu acho que esse prazo, como eu coloquei lá, deve ser no mínimo de 5 dias. Tá? No mínimo 5 dias. A questão, como eu coloquei, de 10 a 15 dias, é porque logo no início, né, em que outros materiais estavam sendo testados, como plásticos, papelões, havia um tempo maior de persistência. Então, começou a se adotar essa recomendação de 10 a 15 dias. Então, diante dessa divergência que estão tendo nos resultados das pesquisas, né, por isso eu coloquei 5 dias no mínimo. Porque a gente, como eu falei, tem as questões de temperatura e umidade também dos ambientes que influenciam na sobrevida do vírus. Então, por uma questão de segurança, tanto dos funcionários quanto dos usuários que vão manusear esses acervos, eu coloco como 5 dias o mínimo, mas, assim, também acho que seria favorável uma extensão desse prazo, de 10 a 15, né? Porque existem essas intempéries que podem influenciar na persistência dele e que a gente desconhece o comportamento dele em diversos ambientes ainda, inclusive nos nossos.
porque esses testes que estão sendo feitos nesse projeto lá nos Estados Unidos são ambientes ainda de laboratório, são salas controladas, não são dentro da realidade, principalmente da nossa realidade aqui. Nós vivemos num país que tem uma diferença de clima absurda dentro dos nossos estados, né? Então, a gente deve pensar nessas considerações também. Eu sei que pode ser complicado, às vezes, deixar o acervo por tanto tempo sem acesso, né? Então, acho que isso pode ser pensado, né, pelas instituições, se 15 dias seria um prazo muito longo para ficar sem acesso a esse acervo, e pensar nas disponibilidades, microfilme, acervo digitalizado, ou se a instituição não tiver esse tipo de recurso para oferecer ao público, tentar conscientizar as pessoas de que nós estamos vivendo um momento diferente. Então, as coisas não podem funcionar como normalmente elas são. As pessoas têm que começar a compreender isso quando as instituições começarem a reabrir e dar acesso aos seus acervos. É uma escolha, né? A saúde das pessoas que está em jogo. Então, a gente deve considerar esse aspecto também nas nossas decisões, né? Eu sei que pode ser difícil sensibilizar os gestores das instituições, né? Mas, assim, nós estamos diante de uma situação muito diversa, muito diferente do que é o nosso normal diante, né? Porque agora não é mais o normal, nós estamos vivendo uma situação que daqui para diante vai ser diferente, né? Então a gente tem que pensar nisso, tá? Eu acho que deve ser considerado esse prazo de pelo menos uns 10 dias, então, e conscientizar os usuários de que isso é necessário para a segurança dele e dos funcionários das instituições. Jandira, não sei se eu respondi tudo. Inclusive, eu acho que você respondeu, deu resposta para outras perguntas que eu ia fazer a seguir. Então, principalmente sim. com relação à umidade. Mas tem uma que... Porque essas dúvidas, Stephanie, como eu coloquei, eu tenho observado muitas perguntas, as dúvidas das pessoas em todas as palestras que eu assisto, eu faço até anotação das dúvidas no meu caderno, e aqui também eu tive o cuidado de olhar, e eu vi que isso é uma dúvida muito frequente. Todo mundo está pensando a mesma coisa, com a mesma dúvida. Exatamente. Então, tem uma pergunta que, na verdade, ela se repete 3 vezes. Como higienizar mesas e cadeiras de madeira, né? Qual produto colocar? Então, essa foi uma pergunta que surgiu aí no chat. Sim. Por favor, Jandira. Sim, sim. Isso até é uma questão que eu também tinha pensado, acabei não falando, mas é uma reflexão que eu já fiz, né? A gente sabe que muitas instituições possuem mobiliário de madeira, né? Principalmente instituições históricas e que o mobiliário é antigo, e a madeira, geralmente, ela é envernizada, e o verniz é sensível ao álcool. Vai ser sensível tanto ao álcool líquido quanto ao gel, né? Então, essa é uma questão que deve ser repassada, uma orientação que deve ser repassada às equipes de limpeza. Por isso eu falei das recomendações da gente passar informações para essas pessoas que fazem a limpeza dos nossos mobiliários, né? Porque não vai poder passar o pano com álcool, né? Nas mesas e nas cadeiras com revestimento de madeira com verniz, porque a gente vai estragar essa camada de verniz que tem no mobiliário. Então, assim, algumas coisas que eu já andei vendo de recomendação seria colocar plástico filme ou alguma camada de um outro plástico um pouco mais resistente sobre essas superfícies, por exemplo, se for um mobiliário que possa ficar interditado até mesmo, a gente pode fazer isso, interditar aquele mobiliário colocando algum tipo de cobertura para que as pessoas não tenham acesso. Mas se for um mobiliário que precise ser utilizado, como uma mesa onde o usuário vai se sentar, né? Como a gente vai fazer? Então, o plástico seria uma alternativa, né? Porque o plástico filme, até mesmo como foi recomendado colocar nos teclados, né? Que facilita a limpeza do teclado do computador, você pode passar sem problema o pano com álcool gel ou líquido sobre o plástico, que não vai causar dano aos teclados. A gente pode fazer isso nas mesas também, é uma alternativa, né? Inclusive, essa mesma pergunta surgiu hoje no Simpósio de Preservação e Conservação de Acervo, né, Napoleone?
Foi algo que foi comentado. E como a Jandira falou, as perguntas vão se repetindo, né? E aí tem mais uma pergunta, na verdade, são duas perguntas que eu vou tentar juntar, que é sobre os métodos de ultravioleta, que inclusive você até comentou. Uma pessoa que é Ivana Amaral comenta que recebeu uma propaganda de um método de esterilizar acervo que se chama Book Esterelic. Você tem conhecimento disso, Jandira? Olha, com esse nome eu realmente não conheço esse tipo de tratamento. Pode até ser algum outro tipo de tratamento que eu já tenho ouvido falar, mas eu tenho que saber que tipo de produto, quais são os recursos que esse tratamento vai utilizar para o tratamento de acervo. Mas, como eu já falei na apresentação, a radiação ultravioleta, né, ela tem níveis diferentes e algumas pessoas chegaram até a falar, logo assim no início, quando estavam feitas as palestras, na radiação ultravioleta C, mas, pelo que eu tenho visto, até mesmo o artigo da Nieves Valentim, que tem sido muito referenciado em todas as palestras e que estão nas minhas referências que as pessoas podem consultar, inclusive eu recomendo a leitura desse artigo da Nieves, ela fala sobre a radiação UV e, de certa forma, para os nossos acervos documentais e bibliográficos, ele não é recomendado. A radiação UV, ela pode trazer alguma alteração para a estrutura da celulose, então ela pode trazer um dano físico, químico para a estrutura do papel, né? Ou para das nossas encadernações também. Então, eu não acho recomendável o uso de radiação UV para esse tipo de acervo, né? Acervo bibliográfico e documental por conta do material de que ele é constituído, que é a celulose. Pode causar alguma alteração na molécula de celulose e que vai causar um dano irreversível a longo prazo no nosso acervo. Então, para esse tipo de acervo, eu não recomendo, tá? E também, já falaram em relação a tratamentos com calor, eu também não recomendo. O calor, principalmente, ele causa problemas na estrutura física e química da celulose, que é a principal constituinte do papel. Então, eu não recomendo esse tipo de tratamento para os nossos acervos. Tem outra pergunta aqui, como proceder com os umidificadores que ficaram desligados durante o fechamento das instituições, né? Como proceder com os umidificadores desligados? Sim, bom, antes de religar, assim como o ar-condicionado, o aparelho de ar-condicionado, né, que ficou um tempo desligado, o umidificador pode ter ficado com alguma umidade nas bandejas, né? Então, é preciso retirar essas bandejas onde a água fica depositada, fazer uma higienização, lavar com água e sabão, se for o único produto químico que você possua na sua instituição. Água e sabão já é eficiente, lavar com água e sabão esses recipientes, né? Fazer um teste desses aparelhos, não dentro do ambiente de guarda, fora do ambiente de guarda, religá-los, ver como eles estão funcionando, fazer a regulação necessária. Se possível, se a instituição tiver uma equipe de manutenção, pedir auxílio, tá? A equipe de manutenção da instituição, e fazer a higienização das bandejas, remover todo tipo de umidade que possam ter ficado nelas e fazer um teste religando, deixando funcionar antes de colocar na área de guarda. Exatamente. Tem algumas outras perguntas surgiram aqui no chat, mas em razão aqui do nosso tempo, eu vou até colocar aqui para Jandira, né? E também já confronta com outras perguntas, que era a última pergunta que eu ia remeter para a Jandira, é sobre o... Deixa eu ver aqui. Supondo uma pressão para a instituição digitalizar obras para disponibilização digital, é a hora adequada para fazer essa grande manipulação dos acervos pelos funcionários? Bom, sim, em relação se seria apropriado fazer a manipulação dos acervos, né, para digitalizar agora. Exatamente, em função da pressão, da pressão para digitalizar obras, né, a disponibilização digital dessa obra, né, envolve
uma manipulação do acervo pelos funcionários da instituição. Sim, Exatamente essa sim. relação. Uhum. Bom, é uma ação que deve ser planejada, né? Não pode ser feita assim, de uma forma rápida, porque esse trabalho também demanda cuidados com o acervo, né? O material que é digitalizado, microfilmado, ele tem que estar em boas condições, então ele precisa ser avaliado, os itens precisam ser avaliados para ver se eles estão em condições seguras de serem manipulados nos equipamentos para essa digitalização ser feita. Esse seria a primeira preocupação, né? Avaliar o estado de conservação e também o acervo, desde que ele não esteja sendo manipulado pelos usuários, esses acervos, né, não estariam em quarentena, digamos assim, os funcionários que vão manipular, eles têm que usar os equipamentos de proteção individual que já são recomendados, né, no trato mesmo da manipulação, como as luvas, né, e principalmente as máscaras. As máscaras já são recomendadas também. Mas, nesse momento, ainda é mais fundamental o uso das máscaras e das luvas, jaleco de proteção, né? E assim vão ter todos os EPIs que são necessários numa rotina normal de trabalho para esse tipo de acervo. E também impediria, se esse funcionário for um portador, digamos assim, assintomático, né? Porque se ele for sintomático, ele não pode estar no ambiente de trabalho, ele tem que comunicar à instituição e se afastar das atividades. Mas se ele for um assintomático, ele estando com os EPIs, usando todos os EPIs, ele não vai contaminar esse acervo, né? Obrigada, Jandira. A gente já caminha para o final da palestra. Stephanie. Isso, eu gostaria de passar a palavra para a Napoleone, para se quiser fazer alguma consideração. Por favor, Napoleone. Eu queria até... achei excelente, providencial essa última pergunta e a resposta da Jandira, porque uma questão que já me colocaram um tempo atrás olha, às vezes posso ser instado, pressionado a consultar ou manipular um material que está na quarentena. Então, fiquei aqui pensando, Jandira, que essa mesma situação, né, a solução que você aí indicou para manipulação do material num eventual momento de digitalização ou para um funcionário que estivesse assintomático, eu imagino que isso também seja adequado para um caso de você ter que manipular um material que está... eu estou essa reflexão correta, Jandira? Eu não entendi o final, Luciana, do que você falou. Falhou o seu microfone. Seria para manipular? Um material o material, se o material está em quarentena e alguém faz uma solicitação numa emergência e aí é necessário que você consulte aquele material que ainda está no período de quarentena. Aí fiquei pensando que se era possível essa mesma solução que você indicou. Sim, sim. Utilizando todos esses equipamentos de proteção, né? E aí a gente pode incluir também o óculos ou a proteção do face shield também, no caso, né? Porque o vírus pode acabar nessa manipulação entrando no ar, né? Ficando em suspensão em partículas do ar. Então, a gente teria uma proteção completa, né? Porque as vistas também seriam uma forma da gente se contaminar. Então, com o uso de óculos de proteção, ou face shield, máscara, luva e a roupa também de proteção, porque essa partícula pode se depositar no tecido da nossa roupa e a gente carregar, né, isso, ou passar a mão na roupa e né, automaticamente, depois que tirar os EPIs todo, passar no rosto e tudo, e a gente pode se contaminar, porque é uma coisa muito delicada essa questão da contaminação, né, uma coisa muito até surreal de como isso pode contaminar de uma forma tão simples que a gente nem imagina, né, então, com o uso de todos esses EPIs, poderia ser feita a manipulação num caso se a gente houvesse necessidade de mexer num acervo que estivesse em quarentena. Obrigada, Jandira. Obrigada, Luciana Napoleone,
pela presença, pelo debate. Esperamos contar com vocês duas em outras ocasiões, né? Como sempre contamos. E é o que Jandira falou, acho que foi no último slide dela, pensar, né, que também se trata de uma ação individual que se reflete no coletivo, né? Isso é muito importante, né? E aí eu gostaria de agradecer mais uma vez, em nome da equipe do Seminários Unirio, Bruno, a Brenda ou o Fabiano gostaria de falar alguma coisa, ou eu já posso apresentar a nossa próxima convidada. Bom, então eu vou... Eu queria agradecer, também complementando, Stephanie, obrigada pela palavra, agradecer, eu nem pude explicar no início por que nós tivemos que fazer essa troca, nós pedimos essa troca generosa que a Stephanie, fiquei com dor de cotovelo de não mediar essa mesa da Jandira, mas de manhã eu estava participando do evento do TOI, né, junto com a Luciana Napoleone. Agradeço muito, Jandira, a sua generosidade, como nós estávamos comentando aqui entre nós, entre eu, Bruno, Stephanie e Brenda, a sua firmeza e sua clareza é digna de quem domina o assunto e expõe com uma naturalidade, com uma generosidade muito grande. Parabéns pela sua fala. Gostaríamos aqui de convidar, parabéns e muito obrigado, né, porque você sempre atende os pedidos meus da professora Stephanie nas nossas angústias. Obrigada, Fabiano. Convidar a todos para a próxima atividade, que vai ser a palestra com a Adriana Rolós, do Arquivo Nacional. Todos vocês que estão inscritos já receberam nos seus e-mails a divulgação da palestra, as inscrições já estão abertas, e a próxima palestra terá a mediação da nossa colega Brenda Rocco. Muito obrigado, mais uma vez agradeço muito também a parceria com o professor Paleta, com Luciana Napoleone, professor Paleta pela USP, pela ECA, Luciana Napoleone pela Comissão de Patrimônio e Documental do CRB8. Vida longa para vocês, Luciana, vida longa para vocês. Esse comitê, essa comissão realmente é muito importante. Vida longa para vocês, vida longa também, professor Paleta, para o evento do TOI. A contribuição que vocês dão realmente é excepcional. Muito obrigado, Stephanie. Obrigada, professor Fabiano. Eu também, em nome da equipe, agradeço também mais uma vez ao professor Francisco Paleta, a Napoleone pela parceria, sempre renovada em todas as nossas propostas. A Jandira, mais uma vez, eu tenho que dizer que estou felicíssima em mediar a mesa da Jandira, principalmente pela relação que eu tenho com a Jandira na Unirio. Já é uma pessoa muito conhecida nas turmas de políticas de preservação e acervos bibliográficos, né? Fabiano constantemente, e eu também constantemente convidamos para palestrar, e os alunos, em nome da Unirio, dos alunos, agradecemos muito, Jandira, a sua generosidade. A Jandira muitas vezes saiu do curso da arquivologia e no dia seguinte já foi palestrar na turma, né, no curso de biblioteconomia, sempre cansada, mas sempre muito disposta a ajudar, a orientar. Então, obrigada, Jandira. Agradeço a todos os presentes, a todos os envolvidos. Esperamos encontrá-los na próxima palestra da Adriana. As inscrições estão no site, podem seguir as nossas redes sociais, consulte o site do PDA. E é isso, agradecer em nome de todos. Obrigada. E é isso. Quer falar alguma coisa, Jandira, para a gente encerrar? Eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite de vocês, Stephanie, e parabenizar a toda a equipe que vem trabalhando nos seminários Unirio, né, na promoção desse evento, que tem sido tão valioso e importante nesse momento, dentre tantos outros que estão acontecendo também, tá? Então, mais uma vez, parabéns a todos vocês pela iniciativa
e por todo o trabalho que eu sei que tem por trás aí da equipe de vocês, tá? Muito obrigada. Então é isso, gente. Muito comentário aqui, tá, Jandira? Sobre sua palestra. E o pessoal aqui parabeniza a equipe. A sua palestra foi antológica, como a Luciana Napoliani colocou. E esse é um assunto que nos aflige, né, cotidianamente. E só tem se intensificado com essas incertezas. Então é isso. Então a nossa palestra está encerrada e até a próxima, gente. Muito obrigada.